Sejam bem-vindos a mais uma aula do Princípios do Evangelho da nossa classe especial, hein? Eu espero que nós possamos hoje ter grandes experiências, né? Depois de uma conferência maravilhosa que nós tivemos, que nós possamos aproveitar esses minutos, né, e sair daqui edificados, fortalecidos, tá? Para a gente iniciar, eu gostaria nós não vamos cantar um hino no momento, mas eu gostaria de ir logo para a nossa prece, né, nossa oração. Eu gostaria de convidar a Alessandra para oferecer para nós a primeira. E a Jéssica já fica para fazer a final, viu, Jéssica? Ok, Bom, então vamos lá, Alessandra. ok. Bondoso Pai Celestial, nós agradecemos por mais uma aula do Instituto, agradecemos pela oportunidade de termos aulas online também, por termos a sede aqui em Belém. Agradecemos por seu Evangelho em nossas vidas, pelo quanto tem feito uma mudança em nós. E oramos para que possamos estar atentas ao que o Espírito tem a nos dizer nessa aula. E nós o amamos e agradecemos, pedimos essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, Alessandra. Então, ah, a nossa lição de hoje, a gente vai abordar um assunto que, na verdade, ele essa é uma parte muito importante, é o motivo por que nós estamos aqui, por que nós somos amigos, que nós nos conhecemos como santos, né, dos últimos dias, e temos passado por essas experiências. Então, esse tema da nossa aula aí, a primeira visão de Joseph Smith, é porque sem ela, sem o conhecimento dela um dia, nós não estaríamos tendo essa amizade, desfrutando desses momentos como membros da igreja, né? E aí eu gostaria de fazer essa viagem com vocês novamente, tá? Principalmente vocês que já tiveram essa oportunidade de poder compartilhar isso várias vezes. Mas para essa primeira experiência, a primeira visão ter acontecido, vamos voltar um pouquinho atrás, né? Para que ela acontecesse, foi predito, a gente vai ver mais um pouco ali na frente, foi predito que aconteceria algo antes dela, tá? Então a gente percebe aqui, vocês estão percebendo que Cristo, quando ele esteve na Terra, ele fez o quê? Ele chamou apóstolos e profetas, não foi isso? Ele organizou a sua igreja. Primeira coisa, né? E a igreja dele tinha esses pontos aqui que vocês podem, né, dar uma olhadinha aí. Escrituras, revelação, ordenanças, companhia do Espírito Santo, sacerdócio, Jesus Cristo como cabeça, apóstolos e profetas, né? Só que o que aconteceu, aí gostaria que vocês olhassem para o lado direito, o que aconteceu com os apóstolos, em determinado tempo de suas ministrações? Mataram. Exatamente. Eu coloquei aí para vocês terem uma ideia de como cada um deles teve o final de sua vida, tá? Vocês podem perceber que Pedro foi crucificado, né, de cabeça para baixo. Simão, talvez isso foi até talvez o pedido dele para ele
se não se achar digno de ser crucificado como mestre dele. Simão e todos os outros aí que eu coloquei. Isso é exatamente como aconteceu com eles. O André, o Felipe, todos foram crucificados. Paulo, Bartolomeu, decapitados. Tiago, Tadeu, Mateus, de alguma forma assassinados dessa forma aí, né, pela espada e tudo. Matias, Tiago, né? Matias foi queimado e tudo. Aí lá naquela pontinha tem o João, lá na ilha de Patmos, foi o que ficou isolado, né? E onde ele teve aquelas revelações do Apocalipse. Então, esse foi o destino deles. Então, por essa razão, por esses acontecimentos com os apóstolos, Cristo, Deus, ele tirou a sua igreja, né? Cristo tirou a sua igreja, sacerdócio e tudo que pertencia a ela da face da terra, né? Então, foi predito. E esse nome desse acontecimento, a gente deu-se como apostasia, tá? Vamos passar um filme para vocês, para a gente só entender melhor isso. Queria que vocês prestassem atenção. Vamos ver se funciona aí. Leia. Ora, irmãos, rogamo-vos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, e não vos perturbeis nem por espírito, nem por palavra, nem por epístola, como escrita por nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane. Porque aquele dia não virá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Muito bem. Então, a gente percebe aí que o acontecimento da apostasia, ela foi predita, né? Paulo ele citou isso aí, né? E eu pergunto para vocês, essa definição de apostasia, alguém poderia me dar um o que significa apostasia? Se vocês tivessem que explicar para alguém, ou se vocês lembram quando os missionários ensinaram para vocês, o que é apostasia? Bem algo bem resumido. Ela não aconteceria, né? A restauração, a primeira visão não aconteceria sem que acontecesse antes a apostasia. Mas o que é apostasia? Eu acho Sim. que significa. Desculpa. Eu acho Vai, que amor, vai, significa, pode falar. para mim, significa o afastamento da verdade. Isso, muito bem. Resumidamente é isso. O afastamento da verdade. Foi isso que aconteceu, tá? Amós 8, de 11 a 12, gostaria que a Jéssica, pode ler para nós um pouquinho sobre. Uhum.
Eu vou tentar porque meu celular tá muito ruim, Tá muito mas ruim? Tenta aí, senão é, eu faço. Vamos lá, você consegue. quando indivíduos ou grupo de pessoas se afastam dos princípios do Evangelho, eles se encontram em um estado de apostasia. Um exemplo disso foi a grande apostasia, que ocorreu após o Salvador ter estabelecido sua igreja após a morte do Salvador e de seus apóstolos. Os homens corromperam os princípios do Evangelho e efetuaram mudanças não autorizadas na organização da igreja e nas ordenanças do sacerdócio. Devido a essa iniquidade generalizada, o Senhor retirou a autoridade do sacerdócio da terra. Essa apostasia durou até que o Pai Celestial e seu Filho amado apareceram a Joseph Smith em 1820 e iniciaram a restauração da plenitude do Evangelho. Muito bem, obrigado, Jéssica. Então, isso que a Jéssica leu mostra, bem resumidamente também, que o afastamento da verdade, ele durou um certo tempo, né? Com a morte dos apóstolos, até a nossa dispensação, o mundo ficou à deriva, né? Como um barco aí sem rumo, né? Quando ele não tem os seus lemes, ele fica à deriva, ele fica sem rumo e vai sendo levado pelo mar, pelo vento, e é assim que a, a apostasia ela durou por muitos tempos, muitos anos, né? Muitos anos. E as pessoas não sabiam onde procurar a verdade. Então, eu, pelo menos, quando eu queria ensinar na missão com mais facilidade, eu contava que às vezes quando o espelho se quebrava, né, em vários pedaços, aquelas pessoas que tinham ouvido falar do Evangelho quando Cristo ensinou, elas não quiseram ficar sem verdade, sem aqueles ensinamentos. Só que tudo despedaçado, o que elas conseguiram pegar, elas foram ali cultivando. Pegaram um pedaço da fé, da doutrina do batismo, do arrependimento, e foram formando as suas crenças nisso. E aí nós tivemos essa confusão, né, que existiu aí por muitos anos. Aonde está a verdade, né? Eu estou com a verdade, o fulano está com a verdade, o ciclano está com a verdade. Quem que está com a verdade? Aonde está ela, né? Então isso é um ponto importante. Eu sei que vocês aprenderam isso quando os missionários ensinaram para vocês. Aí eu tenho umas referências das escrituras aqui, que a gente não vai ler todas, tá? Tem Isaías, que são escrituras que falaram sobre essa apostasia, tá? Mas essa aqui eu gostaria de ler com vocês, que está em 2 Tessalonicenses. Deixa eu ver quem pode ler. Quem mais está aqui? Quem consegue? Kleine, você pode ler para a gente? Posso sim. Obrigado. Ahn, a partir do 1, né? Isso. Sabe, porém, isso, que nós últimos, que nos últimos dias, desculpa, sobreviverão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amantes dos deleites do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta. É. Então, nos últimos dias, né, mesmo na época em que a apostasia estava em alta, encontrava-se classe de pessoas com esses mesmas características aí, soberbos, avarentos, né, sem afeto natural. Só que hoje, na nossa dispensação, né, nos últimos dias, a gente vê isso muito mais acentuado, né? Hoje o amor do homem já esfriou, né? E isso vocês têm visto no cotidiano de vocês, nos noticiários, tá? Então, ah, essa escritura em Tessalonicenses, ela já previu isso. Tá bom, isso aqui.
a Amós 8, de 11 a 12. Thalita, pode ler para nós? Posso? É para E ler a- essa parte amarela, né? Não, a parte, é o 11 e o 12 de Amós. Tá. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que. Ai, peraí que tá. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. Vocês já se encontraram, algum momento da vida de vocês, nesse momento aí de fome, em busca, né, de um conhecimento, ou queriam preencher um vazio sobre Deus, sobre conhecimento? Já passaram por isso em algum momento da vida de vocês? Alessandra, Thalita, Jaqueline, e queriam compartilhar? Eu posso lembrar, né, de antes de eu ser batizada. Quando eu comecei a Ótimo. ser ensinada, eu era muito cabeça dura, porque eu já tinha sido de outra igreja. Só que eu nunca mais, depois que eu tinha me afastado daquela igreja, eu nunca mais tinha sentido o Espírito Santo. Nunca mais tinha conversado com Deus ou feito uma oração, sabe? E Uhum. aí eu lembro que o meu motivo de me batizar foi uma das promessas que um missionário me fez foi que eu voltaria a sentir o Espírito Santo, que eu voltaria a sentir Deus agindo na minha vida através das portas do batismo, que o Senhor, eu teria a constante companhia do Espírito e isso ia me aproximar do Salvador. Então, sim, eu sentia essa fome, essa sede, a necessidade de voltar a ter um relacionamento com Deus. Muito bem, obrigado. Obrigado por dividir isso com a gente, essa experiência. Alguém mais? Muito bom, gostei demais. Se tiverem, lembre-se, vocês podem levantar a mãozinha se quiserem, ou podem já falar direto, a gente para. A gente volta nesses. A melhor parte dessa aula aqui é o sentimento de vocês. E aí eu queria. Essas aqui são figuras que vocês já conhecem, né? Eu gostaria que alguém lesse para mim esses. Cadê quem está aqui? Deixa eu ver mais. Ah, Alessandra, lê para a gente um pouquinho esse contexto aqui dessa. Apresentar para vocês aí os personagens. Ok. A fazenda de Joseph, Sr. e Lucy McSmith serviu como pano de fundo para muitos dos primeiros eventos da restauração. A família Smith se mudou para Palmyra, Nova York, em 1816 e 1817, com a intenção de cultivar trigo. Após economizar por 2 anos, a família fez o primeiro pagamento de um lote de 40 hectares de terra densamente arborizada em Manchester, poucos quilômetros ao sul de Palmyra. Durante o inverno de 1818 a 1819, os 10 membros da família Smith se mudaram para o novo lar, uma casa de troncos de 92 metros quadrados, construída por Joseph Smith Sr. e seus filhos Alvin e Hiram. A casa ficava ao norte da fazenda, no município de Palmyra. A gente já está mergulhando nesses momentos. É lógico que quando a gente vivenciou isso um dia com os missionários nas nossas casas, compartilhando esse momento tão especial, a gente não sabia muito o contexto a fundo. Eu estou mostrando para vocês agora um pouquinho, né, sobre o que nós não tivemos lá no início, na nossa trajetória na igreja. Mas a gente tinha um bosque. A gente ouviu falar sobre um bosque, né? Isso foi muito. Obrigado, Alessandra. Então, essa é a família dos Smith, tá? Joseph Smith, ele era o terceiro, né, dos homens aí mais velhos. Não sei se eu consigo, se aparece meu cursor, mas ele é esse que está à direita, em pé, do lado da irmã, tá? Então, a Mar está aqui, a Mar e o Joseph Smith pai no meio,
Então, essa era a família que vivia naquela casa que a Alessandra acabou de ler para a gente, descreveu, né, esse contexto. Então, para aqueles que não conheciam ainda a família Smith, são eles aí. E agora vamos para o que aconteceu nesse bosque. Entre 1832 e 1844, Joseph Smith e alguns de seus melhores amigos registraram pelo menos 9 relatos da experiência da primeira visão de Joseph, contadas em ocasiões diferentes para pessoas diferentes. O relato mais detalhado, escrito em 1838, foi publicado em um livro de escrituras chamado Pérola de Grande Valor. O que você vai ver foi extraído de todos os relatos escritos sobre a primeira visão para fornecer outros pontos de vista e impressões a esse acontecimento extraordinário. Meu nome é Joseph Smith. Quando eu era jovem, houve, no lugar onde morávamos, um alvoroço incomum por questões religiosas. Comecei a preocupar-me seriamente com o bem-estar de minha alma. Refleti sobre muitas coisas em meu coração. Sentia vontade de chorar por meus próprios pecados e pelos pecados do mundo. Mas ao perguntar sobre o plano de salvação, descobri que havia um grande conflito religioso. Isso muito angustiou minha alma. Não sabia quem estava certo ou quem estava errado. Eu considerava de suma importância que eu adquirisse plena certeza sobre os assuntos de consequências eternas. Eu também queria religião. Eu queria sentir e exclamar como os outros, mas não sentia nada. Um dia li na epístola de Tiago: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, e ser-lhe-á dada. Isso pareceu entrar com grande força em cada fibra de meu coração. Depois de me haver retirado para o lugar que previamente escolhera, tendo olhado ao redor e encontrando-me só, ajoelhei-me e comecei a oferecer a Deus os desejos de meu coração. Eu clamei ao Senhor por misericórdia, porque não havia ninguém mais a quem eu pudesse recorrer para obter misericórdia. Foi a primeira vez em minha vida que experimentei orar em voz alta. Ó Deus. Imediatamente se apoderou de mim uma força que me dominou por completo. E tão assombrosa foi sua influência que se me travou a língua de modo que eu não podia falar. Minha mente ficou cheia de dúvidas e todo tipo de imagens inadequadas. Pareceu-me por um momento que eu estava condenado a uma destruição súbita, mas usando todas as forças para clamar a Deus que me livrasse. Senhor! Minha boca foi aberta. Tem misericórdia de mim. E minha língua foi solta. Perdão! Joseph. Joseph. Este é meu filho amado. Ouve-o. Joseph, perdoados são os teus pecados. Eis que sou o Senhor da glória. Fui crucificado pelo mundo, a fim de que todos os que crerem em meu nome tenham a vida eterna. O mundo se acha em pecado. Desviaram-se todos do Evangelho e não guardam meus mandamentos. Aproximam-se de mim com os lábios, mas seus corações estão longe de mim. Eles ensinam como doutrina os mandamentos de homens, tendo aparência de religiosidade, mas negam o seu poder. Não procure nenhuma delas. Espere com paciência,
No futuro, a verdade completa do Evangelho será revelada a ti. Quando a luz se retirou, eu estava sem forças. Paz e calma encheram minha mente. Meu coração se encheu de alegria. Durante muitos dias, senti uma imensa alegria e o Senhor estava comigo. Havia recebido uma promessa de que a plenitude do Evangelho ser-me-ia dada a conhecer. Tinha realmente visto uma luz. E no meio dessa luz, vi 2 personagens. E eles realmente falaram comigo. Eu o sabia, e sabia que Deus o sabia, e não podia negá-lo. Este é verdadeiramente um dia a ser lembrado. Um dia no qual o Deus do céu principiou a restaurar a antiga ordem de seu reino para a realização da plenitude do Evangelho, a fim de preparar a terra para o retorno de sua glória. Joseph Smith. Muito bem. Vocês conseguem lembrar? Eu gostaria que vocês voltassem no tempo agora, quando vocês ouviram pela primeira vez sobre a primeira visão. Gostaria que vocês fossem lá para aquela... Não sei onde vocês estavam, mas gostaria que vocês voltassem para lá agora. Tentem visualizar as pessoas que estavam presentes, o ambiente que vocês estavam e o sentimento que vocês tiveram quando ouviram pela primeira vez sobre essa experiência. Eu vou dar alguns segundos para vocês voltarem no tempo. Sair da apresentação. Uhum. Deixa eu voltar lá de novo. Não, eu estou mais... Eu não estou no geral. Eu saí daqui. Tá certo? Deixa eu... Tá. Relaxei. Isso aqui para mim nem fala. Bem? Tá certo. Muito bem. Eu gostaria de uns 2 relatos, rapidamente.
Quem gostaria de compartilhar o seu relato? Eu não vou compartilhar o meu, porque o meu é um pouco longo. Foi um pouco tumultuado o dia que eu ouvi sobre a primeira visão. Mas um dia eu conto para vocês. Vai, amor. Onde você estava? Você conseguiu visualizar as pessoas que estavam presentes? Qual sentimento você sentiu, você teve quando ouviu sobre a experiência de Joseph? Eu nasci no Evangelho, né? Então, desde criança, na primária, em casa, os meus dias da primária, os meus pais eles sempre me ensinaram sobre a restauração do Evangelho, né? Sobre o que aconteceu com Joseph Smith. E eu era uma criança, eu tinha várias dúvidas. Eu não, posso dizer que eu não acreditava muito por ser uma criança e por ter muitas dúvidas. E desde lá para cá, essas dúvidas, elas foram, essas, tive resposta para essas dúvidas. E eu posso dizer que realmente o Joseph Smith ele teve essa visão, que através de um rapaz de 14 anos do Pai Celestial, ele trouxe o evangelho novamente à Terra. Então foi assim uma coisa muito diferente para mim, saber de uma coisa que muitas pessoas não acreditam. Ah, Jesus Cristo ele veio à Terra de novo? Como assim? Isso nunca mais aconteceu. Faz muitos anos que isso não acontece. Por que vai aparecer logo com um rapaz de 14 anos? Então, foi mais ou menos isso. E hoje eu posso realmente dizer que não tenho mais dúvidas sobre a restauração, que Jesus Cristo realmente veio à Terra e restaurou o Evangelho através de um rapaz de 14 anos chamado Joseph Smith. Bom, amor, obrigado. Alguém mais? O local que estava, as pessoas se conseguem visualizar as pessoas que estavam presentes e o sentimento principalmente que vocês tiveram. Amor relatou perfeitamente. Certo, muito bem. Então vamos prosseguir, né? Ah, o Amor comentou algo. Por que que um jovem, né? Por que que foi aparecer para um jovem? Vamos discutir um pouquinho sobre isso. Eu queria mostrar algumas coisas para vocês. Joseph Smith não foi o único privilegiado na sua mocidade para ter tido essa experiência, tá? Nós temos aí o jovem Samuel, nós temos aí Jeremias, nós temos Mormon, tá? Com 11 anos de idade, ele começou a já começar a dar responsabilidade para ele, já preparando para ele guardar as placas que, né, os apóstolos já estavam escrevendo. Nós temos ali, tem esse famoso aí no Velho Testamento, Daniel, né, na cova dos leões, também na sua juventude, ele já foi sendo comissionado para algumas responsabilidades. Então, Joseph Smith, entre esses, foi um para a nossa época, tá? Agora, por que, jovens? Por que eles? Essa escritura em Mateus responde. Quem gostaria de ler para a gente? Quem não leu ainda? Jaqueline já leu, Ana, Thalita. Vamos lá, todo mundo já leu, eu acho, né? Mas vamos lá. Alessandra, que leu a primeira aí, lá no início. Lê para a gente, Alessandra. Mateus 9:16. E é uma resposta ao comentário que a Amon fez. Alessandra, pode ler para nós? Você está me ouvindo? Sim, sim. Ninguém coloca remendo novo em roupa velha, porque o remendo força o tecido da roupa e o rasgo aumenta. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres rebentarão
o vinho derramará e os odres se estragarão. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e assim ambos ficam conservados. Jesus tem poder sobre a morte. Olha, eu sei que vocês, em algum momento da vida de vocês, principalmente as moças aí, os rapazes não, talvez não, mas as moças, né, já fizeram um remendozinho, né, nas suas roupas, né? A câmera aí ficou show de bola, né? Mas a gente pode perceber Só que tô vendo como essa ficou escritura, ela esclarece. alinhar. E a outra, Já tá que a muito bom. Alessandra leu, é os odres, né? Ninguém vai colocar vinho novo, Normalmente tu não né, consegue. em um recipiente como esse aí, velho. Tem que tirar E não vai alguma coisa. aguentar, né? Isso era a época que eles usavam o odres, né, que fala. Então, traduzindo isso para essa juventude aqui, Samuel, Daniel, Jeremias e Joseph e muitos e muitos. Por quê? Por que que o Senhor usa esse método? Fala, Jéssica. Por que que o Senhor usa esse método? De acordo com Eu essa não lembro escritura? onde é, mas tem uma escritura que fala assim, tipo, jovens, eu os escolhi porque vocês são fortes e permanecem na palavra de Deus. Algo assim, eu não lembro direito, mas é nesse sentido. Então, veja assim, tipo, nós jovens somos muito curiosos. A gente, ela gosta de saber, a gente procura entender. Não que os adultos não procurem, mas o jovem ele tem mais aquela sede, aquele anseio de saber, né? Então, acho assim, a história de cada um deles, né? De Joseph, de Daniel, são eles muito íntimos do pai. O pai confiava muito neles. E nessa conferência foi falado bastante sobre os jovens, sobre a força que nós temos, a capacidade que nós temos. Então, o que o Senhor está mostrando é que ele não olha a tua idade, não olha quantos anos de igreja, quanto tempo está servindo, ele olha o teu coração. E os jovens têm um coração muito puro, a maioria. Muito bem, Jéssica. Obrigado. Muito bom. Isso mesmo. Ah, um dos outros motivos, além do que Jéssica comentou quase todos, mas além disso, o que a gente pode perceber é porque o jovem ele é ensinável, né? O Senhor ele é o método perfeito. Ele não vai pegar um velho que já tem assim, já está assim, com muitos vícios, com muita doutrina na cabeça, e o Senhor vai ter que, sabe, e colocando coisas novas num conhecimento, numa mente que já está assim muito arraigada, né? Esse é o método perfeito, o método que o Senhor usa. É mais fácil para ele chamar. Agora parece que para os homens, nossa, né? 14, 15 anos, não tem nada, não sabe nada, não tem experiência. Como é, né? Mas nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Então, é por isso que a juventude, é por isso que vocês, quando a liderança hoje mais acima, mais velha, fala que vocês realmente são a força, né, desse evangelho, é porque é verdade. Porque o Senhor já usa esse método muito antes de vocês terem nascido, né? Vocês são ensináveis. Vocês conseguem captar e nutrir isso, e o Senhor vai usar vocês como uma ferramenta poderosa na família de vocês, no lar de vocês, na vizinhança de vocês, tá? Então, lembre-se sempre disso. Conhecimento novo, vocês estão sendo preparadas para receberem as coisas novas que virão, né? Vocês estarão preparadas para isso. Quais os benefícios? Que frutos? O que a primeira visão trouxe para nós, quando nós ouvimos pela primeira vez? Vocês querem discutir alguma coisa? Vocês têm algum ponto de vista sobre isso? Está aqui o quadro. Gostaria que vocês imaginassem que vocês estivessem aqui no Instituto, na sede agora, e aí eu estou pedindo para vocês relacionarem algumas coisas que a primeira visão, aquele momento de Joseph, ele trouxe para o mundo, conhecimento novo para a mente daquele jovem de 14 para 15 anos. Eu vou colocar um aqui só. Vocês concordam?
Sim, Deus tem um corpo e uma forma. Ele falou com Joseph, então ele tem uma boca, ele se expressou, ele gesticulou. Então, quer dizer, ele tinha braço. Joseph talvez nunca, não tinha um conhecimento desse. Talvez não, ele não tinha. Mas quando ele viu, ali ele teve certeza. Mais alguma coisa que a primeira visão trouxe que era obscuro para a humanidade? Ou ele ouvia naquelas reuniões que ele ia? Eu cansei de ouvir que Deus, ele é a natureza. E eu acreditava fielmente nisso. Eu respirava a Deus. O pessoal falava, eu aprendi assim. acho que outra coisa que ele pôde aprender na primeira visão é que Deus tinha um plano para nós, né? Que ele nos amava e que ele não ia deixar a gente naquela escuridão que estava na grande apostasia. Muito bem. Deus tinha um plano para nós. Essa é a relação da Jéssica. Muito bem. Podia ter colocado aqui, eu só não consegui escrever mais. Eu coloquei algumas coisas aqui que eu consegui enxergar, mas eu sei que vocês podem enxergar muito mais. Eu já não coloquei o plano, como a Jéssica citou, mas realmente, ele aprendeu que existia um plano de salvação. Eu coloquei outro aqui. Deus e Jesus Cristo são personagens distintos. Concordam ou não? Sim, né? Sim, Mas inclusive eu pensava que todo mundo pensava assim, mas aí depois eu descobri que não. Muitas pessoas pensam que são só uma pessoa, a Trindade. Exatamente. É uma doutrina que a gente aprendeu. Eu aprendi assim. Eu acreditava fielmente nisso também. Então, para mim, foi um choque quando eu vi os missionários falando que da primeira visão, e aí ué, como é? Duas pessoas separadas? Como assim? E aí isso bateu, houve um choque comigo, né? Nunca imaginei que isso era possível. Olha aí, outra verdade que a primeira visão trouxe, Deus novamente se manifestou aos homens. Lembra da apostasia que eu mostrei para vocês? Deus não se manifestava mais. Mas com a primeira visão, os céus se abriram e novamente o homem falou com Deus. Também que Deus ele continuava a revelar, né? Igual ele se revelava no antigo, ele se revela hoje em dia também. Muito bem, Jéssica, perfeito. Muito bem. Olha o outro. O método de Deus não se baseia na sabedoria do homem, né? Foi o que a Amon comentou. Chamou um jovem, né? Para o homem tinha que ser alguém experiente. Para Deus, ele pega alguém inexperiente e ele modela aquela mente para conhecimentos novos. Outra verdade. O Pai não apresentou o Filho. Jesus Cristo ressuscitou e ele vive. Joseph ali teve um testemunho, né? Pensem nisso. Eu gostaria que vocês amadurecessem e pensassem em muitas coisas, fizessem a relação de vocês das coisas que a primeira visão trouxe hoje para a visão de vocês, conhecimento que vocês já tiveram até agora, desde quando entraram para a igreja. Muita coisa mudou, eu tenho certeza, né? O Cristo vivo dos apóstolos. Gabriel, pode ler para a gente aí? Ok. Prestamos testemunhos como apóstolos seus, devidamente ordenados, que Jesus Cristo é o Cristo vivo, o Filho imortal de Deus. E ele é o grande rei Emanuel, que hoje se encontra à direita de seu Pai. Ele é a luz, a vida e é a esperança do mundo. Seu caminho seu caminho é aquele que conduz à felicidade nesta vida e à vida eterna no mundo vindouro. Muito bem, obrigado, Gabriel. Então, hoje, os apóstolos, o maior chamado deles é esse: proclamar o Cristo vivo. E é nisso que nós acreditamos, no Cristo vivo, não no Cristo morto. Certo? Hoje, a nossa próxima aula
E algumas aulas a gente vai falar muito sobre a primeira visão e todo o fruto dela. E um dos frutos maiores, que é a cena dos próximos capítulos que nós teremos, é essa obra de arte que o Pai Celestial nos presenteou. Hoje, essa foi a missão de Joseph Smith. Cada profeta teve uma missão específica. A de Joseph foi trazer à luz as verdades que estavam obscuras por causa da apostasia. E o livro de Mórmon era a obra que ele foi comissionado. Tá? Hoje, nós temos vários idiomas. E a gente vai tratar disso nas próximas aulas. Tá? Eu queria que vocês saíssem, olhem aqui para essa câmera agora. Gostaria que vocês saíssem dessa sala de aula convictos, mais ainda do que eu sei que vocês são, de que eu e vocês, o Senhor achou prudente que nós conhecêssemos o seu evangelho em vida ainda, por alguma razão. Nós precisamos saber qual é essa razão. Nós precisamos saber qual é o nosso papel. E uma vez descobrindo isso, a primeira visão, ela vai fazer totalmente sentido na nossa vida. Eu sei disso. Eu sei que vocês o sabem também. E eu sei que Deus sabe disso. Ele tem revelado essas verdades para vocês. Sou muito grato por eu ter conhecido o Evangelho na minha vida, aí, na minha juventude, na idade aí mais um pouco mais novo, na idade que vocês estão agora. Eu sou muito grato por isso. Abençoou minha vida como abençoou até hoje. Milagres aconteceram a partir dali. E eu sei que os milagres acontecem ainda na minha vida e na vida de vocês. Presto meu testemunho disso. E deixo essa aula com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Quem for? A Jéssica, né, Jéssica? Vai fazer a última oração para nós. Tá bom? Continue estudando os amigos de vocês para nossas classes. Aqueles recém-conversos das aulas de vocês, tragam para nossa classe. Eles vão se Aí sentir sim. fortalecidos, tá bom? Alguém trouxe aí já, né? Tem um convidado nosso aí. Muito bom. Continue fazendo isso. Esse é o motivo porque a primeira visão chegou em vocês em vida ainda, tá bom? Jéssica, é com você. Certo. Querido e amado Pai Celestial, te agradeço. Amém. Amém. Obrigado, gente. Obrigado demais, viu? Adorei essa participação de vocês aí. Semana que vem a gente se encontra de novo. E preste atenção no mais. grupo, eu vou jogar algumas coisas lá, viu? Para vocês darem uma lida. Gabriel ia Beleza. falar? Ah, não, tranquilo, é o Gabriel. Ok. Tem lista de frequência? Tem lista de frequência. O Anderson vai colocar, acho que ele coloca no grupo lá, para vocês abrirem lá e as Aí no aulas... chat. No chat, está no chat, desculpa, está no chat. As aulas que vocês não assistiram para recuperar, tem que assistir lá, está lá no Facebook, né? Tá no PDF. Está no PDF. Podem ler também, podem, tá bom? Eu vou ver se eu coloco essa aula lá também, para aqueles que não tiveram oportunidade, eu vou jogar lá no grupo também, tá bom? Tchau, tchau!